Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de raiz quadrada exata de números racionais. Aqui tem uma explicação do que é uma raiz quadrada, tá? No caso, raiz quadrada, eu preciso encontrar um número no qual, se eu elevar ele ao quadrado, vai dar o resultado que vai estar dentro da raiz. Então, no exemplo A, o 2 é a raiz quadrada de 4. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Essa é a explicação do que é uma raiz quadrada. Ok? Com frações, é a mesma coisa. Né? 1 sobre 3 é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Por quê? 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 1 sobre 9 é 1 sobre 3. Número decimal também tem raiz quadrada. Nesse caso, se eu pegar 0,6 e fizer a multiplicação com ele mesmo, 0,6 vezes 0,6, o resultado vai ser 0,36. O que significa que a raiz quadrada de 0,36 é o 0,6. Certo? Essa é a maneira que a gente estava acostumado a usar para calcular raiz quadrada. Outra maneira, né, era usando a calculadora, no qual a gente não vai usar. O objetivo aqui é usar a calculadora para conferir a resposta. O que a gente vai fazer a partir de agora é mostrar como calcula a raiz quadrada, tá? Sem usar a calculadora. Então, isso é possível. No primeiro exemplo, quando ele fala usar a fatoração, o que é fatoração? A fatoração é o MMC. Então, os números que a gente vai usar para calcular a raiz quadrada serão os números primos, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Usaremos os números primos. Eu vou colocar quais são os números primos que vocês vão usar. O 2, 3, 5, 7, 11 e o 13. Esses são os que a gente vai usar nesse começo. Aqui. Então vamos lá. 1024 é número par. Então eu consigo dividir por 2. Para isso que vai ser usada a calculadora, né? Nesse caso, é para vocês fazerem as divisões. Não para calcular a raiz quadrada. 512 é par. Então, continua dividindo por 2. Quem souber já fazer
divisão de memória, pode ir fazendo. A ideia da calculadora é ser uma ferramenta para auxiliar. Então, enquanto o número for par, você vai dividir por 2. Quando que eu vou terminar? Simplesmente quando não for mais possível fazer divisão com nenhum número primo. Pronto, cheguei. Então, quando eu terminar, quando eu chegar aqui, ó, esse é o meu objetivo, chegar no resultado 1. Feito isso, como é que eu vou calcular a raiz quadrada? Então, vamos lá. Eu vou mostrar como é que chega na raiz quadrada. Eu usei o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que calcula a raiz quadrada? Como é que eu vou calcular a raiz quadrada? É bem fácil. Eu vou pegar isso aqui e eu vou dividir o expoente dele por 2. É assim que a gente calcula a raiz quadrada. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2, 32. Pronto. Calculei a raiz quadrada dele de uma maneira mais fácil. Agora, com fração. Com as frações, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 81 e vou fazer a fatoração. E depois eu vou fazer a fatoração no 121. 81 não dá para dividir por 2. Isso aqui não pode acontecer, não pode ter número com vírgula. Então, já que não dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3. Deu certo. Então, é pelo 3. Tá? Então, é isso. Então, estou fazendo o quê? Divisões. E 3 dividido por 3 é 1. Então, já cheguei no que eu precisava. Agora aqui. Ah, eu não sei qual número usar. Então, vai fazendo até descobrir.
E lembrando, não pode ter número com vírgula. Aí deu certo. Então, se você não conseguiu achar o número, vai testando todos os números primos até dar certo. Pronto, cheguei. E agora, o que eu faço? O que eu faço, doutor? Eu vou calcular a raiz. Para descobrir, então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a raiz quadrada do 81, que é o 3, que eu usei 4 vezes, e vou pegar esse 4 e dividir por 2. E 3 vezes 3 é 9. O 121, vou pegar então, eu usei ele 2 vezes, e vou pegar esse 2 e dividir por 2. Então, para calcular a raiz quadrada, o expoente é dividido por 2. Então, o PC é mais fácil de eu fazer isso daqui. O 9 fica em cima, o 11 embaixo. Pronto. Fiz aqui fiz a divisão. Divisão não, desculpa. Fiz aqui a raiz quadrada. Então, a calculadora não é para calcular o resultado. Tá? A calculadora é para você conferir as divisões, tá? Porque vocês precisam saber fazer essa divisão, tá? É uma maneira de calcular a raiz quadrada. Agora vem número com vírgula. A gente vai transformar esse número com vírgula em fração. Vou mostrar como é que transforma em fração. Então, preste atenção que a maneira é sempre a mesma. Se eu tirar a vírgula do 4,41, vai ficar 441. Depois da vírgula, eu tenho dois números. Então, embaixo é o 100. Então, virou uma fração. Vou ter que fazer igualzinho fiz no exemplo anterior. Então, vou precisar fazer a fatoração do 441 e do 100. Ah, é mais fácil pegar a calculadora. Se fizer isso, vai perder nota, porque precisa mostrar como que chegou na resposta. Aqui dá para dividir por 3. 1, 4, 7. E por 3 novamente. Aqui vai dar 9.
49 dá para dividir por 7, que vai dar 7, e o 7 divide por 7. O resultado vai dar 1, no caso. O 100 eu posso dividir por 2. 50 pode ser dividido por 2. 25 por 5 dá 5, e o 5 dá para dividir por ele mesmo. Pronto, mas deu uma bagunça. Não tem problema, dá para resolver isso facilmente. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 441 será... Presta atenção, aqui eu tenho dois números, o número 3 e o número 7. Eu vou colocar as potências, né? E lembrando, dividir por 2. Esse ponto significa multiplicação. Tá? Então, primeiro eu vou resolver as potências. Um de cada vez. E no final eu faço a multiplicação. Então vamos conferir. Certinho, viu? Agora vamos para a raiz quadrada de 100. Então, antes que falem, é mais fácil com a calculadora? Mas na hora de uma prova você não vai poder usar a calculadora. Então, o ideal é aprender a fazer sem a calculadora. E também não vale pegar a resposta do Google. Dois vezes 5, 10. Então, vamos lá conferir. Apesar de que muitos já devem ter feito essa conta na calculadora. Viu? Então, mas ainda não terminou. Tem que resolver isso daqui. Porque o resultado está na forma de fração. E eu quero o resultado na forma de número decimal. Tá? Como é que eu transformo em número decimal? Eu vou fazer a regra que eu tinha feito aqui ao contrário. Se aqui eu só tenho um zero, aqui eu só preciso colocar um número depois da vírgula. E pronto. Vamos conferir? Aqui. Aqui estão os exercícios para resolverem. Tá? Espero ter ajudado com esse vídeo. Bom trabalho e até mais. Valeu!